Jornal da CBN. De volta aqui ao Jornal da CBN, nós temos a oportunidade agora de receber aqui no Jornal da CBN a presença do senador Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania do Estado de Sergipe e que é membro suplente da CPI da Covid. Senador, bom dia para o senhor e obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês. Senador, agora há pouco ainda nós noticiamos aqui no Jornal da CBN sobre documentos que foram recebidos pelo governo do estado do Amazonas, ainda no ano passado, ali por volta de julho, da White Martins fazendo alerta sobre a falta de oxigênio que ocorreria logo na frente. Na época, o secretário interino era o secretário Marcelo Campelo, que estará hoje na CPI da Covid. Esse é um tema a ser abordado com ele? Sem dúvida. No tocante ao Amazonas, a gente quer saber como aconteceu todo esse processo que levou à falta de oxigênio, levou à morte de pessoas, mas também a questão do trato com o governo federal, para que se saiba até que ponto o governo do Amazonas solicitou alguma coisa e não foi atendido, ou o contrário, o governo do Amazonas não seguiu o roteiro que era o melhor para proteger a saúde do povo do Amazonas. Agora, senador, dependendo do que ele disser, principalmente em relação a quando foi dado o alerta para o governo federal de que a situação em relação ao oxigênio era crítica no estado do Amazonas, o que pode acontecer em relação ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que naquela época ocupava o ministério? Você vai ter que definir muito claramente a responsabilidade e, a partir daí, depois da CPI, você pode ter os processos criminais referentes à prática de crimes. É uma omissão, possível omissão, gravíssima, mas ainda depende de prova. É precoce você fazer qualquer afirmação. O que o senhor espera do depoimento do ex-secretário Marcelo Campelo? A expectativa, as informações que nós temos é que ele será bastante transparente e aberto para o depoimento, vai contar passo a passo o que passou o estado do Amazonas. Acho que vai ser um depoimento importante, a expectativa é positiva. Na avaliação do senhor, o que nós podemos esperar desta semana para a CPI, que é uma semana que promete ser bastante interessante, inclusive porque tem um convidado, até queria esclarecer se ele é convidado ou convocado, que houve alguma dificuldade em contatá-lo, né? O empresário Carlos Wizard. Qual é a situação dele neste momento? Porque ele afirma que está no exterior, a CPI quer que ele vá prestar esse depoimento presencialmente. Já se sabe o que deve acontecer em relação à fala do Carlos Wizard na comissão? Não se tem uma definição clara ainda, é preciso a confirmação de que ele não vai comparecer. De toda sorte, para o mesmo dia já foi convocado o auditor do TCU, Alexandre Figueiredo, que foi o responsável por aquele documento com informações falsas que acabou sendo mencionado pelo presidente da República, para que a gente possa dar andamento normal aos dias da CPI. A CPI tem prazo certo, você não deve desperdiçar nenhum tipo de momento para que a gente possa ir avançando nessas investigações e possa oferecer no final ao Brasil um relatório consistente. Agora, senadora, a gente está falando de convocação ou de convite no caso do Carlos Wizard? Convocação. Convocação. Ele foi convocado como testemunha. Ele participou de reuniões por um longo período na época da gestão do ministro Pazuello. Vai ser ouvido como testemunha. E nesse sentido, tem algum tipo de penalidade se ele não comparecer, já que é uma convocação e não um convite? Como ele está fora do Brasil, o Instituto da Coercitiva, da Condição Coercitiva, não se aplica, assim como não se aplica para esse tipo de caso em geral. Acredito que vamos partir para o que chama de carta rogatória, que é um documento que você manda para o exterior para que lá no exterior uma autoridade faça as perguntas que você quer fazer. Não é o melhor mecanismo, mais rápido, mas é o mecanismo que a justiça proporciona. Esse tipo de mecanismo seria melhor do que uma videoconferência feita e comandada pelos próprios senadores da CPI? A diferença está no controle da situação. No caso da carta rogatória, esse cidadão vai ser convocado e vai ser ouvido como testemunha perante uma autoridade americana. Então, você tem um controle da situação. A videoconferência ela não permite esse mesmo controle, porque você não sabe até que ponto ele está sendo acompanhado ou por quem está sendo acompanhado e orientado. Me parece que limita bastante a videoconferência. Acho que o caminho formal é o mais indicado para o caso. Senador Alessandro Vieira, que balanço o senhor faz da CPI da Covid-19 no Senado até agora? A CPI vem avançando bem no sentido de mostrar ao Brasil o passo a passo da nossa tragédia. O Brasil chegou a uma situação de pandemia descontrolada, quase 500 mil de mortos,
E isso, em parte, é consequência de erros que foram cometidos pelas diversas gestões. Especificamente a gestão federal, muito claramente se omitiu na questão das vacinas, retardou a compra das vacinas, e isso gera um prejuízo em cadeia, ou seja, menos vacinas, são mais pessoas contaminadas, mais contaminados são mais internados, depois mais mortos. É um problema muito grave, e isso é, sim, consequência de uma omissão do governo federal. Mas você tem outra ponta, que são as falhas estaduais e municipais, especialmente na aplicação dos recursos que foram liberados, e liberados em larga escala pelo governo federal. Acho que a CPI está cumprindo um bom papel. No final disso tudo, é muito importante alertar as pessoas, a CPI não condena, a CPI não prende, a CPI não faz impeachment. A CPI faz um relatório. Com esse relatório, cada órgão vai dar o andamento que entender correto. No caso específico do Legislativo, é muito importante conhecer essa situação para que a gente possa ter novas leis que evitem que isso volte a acontecer. A gente não pode mais ter uma gestão que abra mão de ter um conselho técnico transparente, formal, e opte por selecionar supostos especialistas para orientar uma política pública com a gravidade que é o combate à pandemia. Acho que ela vai no bom caminho, CPI. Diante da quantidade de documentos que os senhores têm recebido e também do número de pessoas que ainda têm para depor, haverá necessidade, no seu entender, de estender essa CPI, de ir além do tempo previsto? Não é o objetivo da CPI ter uma prorrogação, mas a gente vem insistindo bastante na necessidade de reforço nas equipes para que você possa fazer análise dessa documentação toda. Não dá para encerrar a CPI simplesmente e deixar lá engavetados 500 gigabytes de documentos. A gente vem reforçando essas equipes, isso vem acontecendo. Então vai ser analisado semana a semana. Eu, particularmente, acho que o mais provável é que a gente tenha uma pequena prorrogação para que o relator possa concluir o relatório, enfim, ultimar as providências, e ele possa ler e votar o relatório, talvez com 15 a 30 dias de prorrogação. Senador, a respeito da atuação dos parlamentares na CPI, o senhor ingressou com uma representação contra o senador Luiz Carlos Reis no Conselho de Ética por informações falsas na CPI. O que a gente já tem de conclusão a respeito dessa questão? O senador Reis foi alertado várias vezes de que alguns dos documentos que ele apresenta ou menciona não correspondem à verdade. Eu dou um exemplo concreto do estudo que foi feito pelo Instituto de Medicina Tropical, lá em Manaus, avaliando a aplicação da hidroxicloroquina. Ele fala que esse estudo está sob investigação, ele fala que, enfim, o estudo tem dados falsos, e não é verdade. O estudo foi premiado internacionalmente, foi feita uma apuração a pedido de pessoas com o perfil do senador Reis no Conselho Federal de Medicina, no Ministério Público Federal, e tudo foi arquivado. Não existe nenhum tipo de indício indicativo de que tem falhas naquele estudo. E outros estudos, da mesma forma, no mesmo sentido, foram feitos depois. Então, ele está atacando os pesquisadores de forma graciosa. Da mesma forma, ele faz referências a medicamentos, a supostos estudos internacionais que, quando você verifica, não existem ou não se confirmam com aquele conteúdo. E aí não pode permitir que a CPI se preste a desinformar o cidadão. A gente sabe que, no momento desse grave de pandemia, a falta de informação ou a informação equivocada, ela mata as pessoas, porque ela desorienta. O cidadão não sabe mais em que acreditar, não sabe mais qual caminho seguir. Ele está vendo as pessoas resistindo a fazer a segunda dose da vacina. Todas as vacinas em aplicação no Brasil são seguras e são efetivas, apesar de terem diferentes naturezas. Mas você vê uma coisa de correr atrás de selecionar que vacina vai tomar, não aceitar fazer a segunda dose, retardar a primeira dose. Isso prejudica a saúde como um todo. A vacina não é individual. Vacina é uma política de saúde pública. Você precisa de um percentual alto de pessoas vacinadas para poder ter imunidade coletiva. Senador, outra decisão recente do ministro Nunes Marques, do STF. Suspendeu quebra de sigilo telefônico e mensagens do Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. O quanto uma decisão como essa prejudica o trabalho dos senhores na CPI? Prejudica porque a quebra de sigilo é uma ferramenta de investigação. O que chama atenção na atuação do Supremo é que nós temos 2 ou 3 ministros que estão mantendo as decisões da CPI e devem manter, porque a CPI é quem faz a análise dos requisitos, não é o judiciário. Uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes típicos da justiça, e entre eles é esse de quebrar sigilos. Então, se não me engano, Alexandre Moraes, Lewandowski estão fazendo a manutenção das decisões e agora o Cássio, e se não estiver enganado, o Barroso, derrubando. A CPI vai recorrer dessas decisões buscando uma uniformidade. O Brasil tem que entender o que a gente está fazendo, quais são as ferramentas que a gente quer utilizar e por que a gente não consegue, eventualmente, avançar. Porque se o Supremo não permitir, como pode acontecer também com os depoimentos de governadores, a CPI fica de mãos amarradas.
O senhor vê de alguma maneira nessas decisões um interesse em prejudicar o avanço da CPI ou pelo menos de proteger pessoas mais próximas do governo federal? A gente tem que respeitar as decisões que vêm do Supremo, a gente pode questioná-las, né? Eu entendo que a decisão do ministro Cássio Nunes está mal fundamentada, ela não ataca efetivamente o que a gente tem de realidade. Cada requerimento foi devidamente individualizado, a necessidade da medida foi comprovada e a apreciação no tocante a essa necessidade foi feita pela CPI, por votação. Então, a priori, eu entendo mais adequadas as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Lewandowski, no sentido que não cabe esse tipo de análise, a não ser que você tenha alguma aberração, alguma coisa que sai totalmente do normal, que claramente não é o caso. O ex-secretário executivo, Elcio Franco, participou diretamente das negociações de vacinas, por exemplo. Ele recebe e dialoga com a Pfizer em março de 2020 para um contrato que vai ser feito e assinado no ano seguinte. Quer dizer, a gente passou um ano, 10 meses pelo menos, perdendo tempo, enquanto outros países adquiriam vacinas, ficavam na frente na fila para que a gente possa ter um processo de vacinação mais acelerado. Vacinar salva vidas, e essa turma errou nisso. Tá certo. Já me despedindo aqui do senhor, só para saber, tem como recorrer disso? A CPI pode tentar recorrer? Sim, deve ser apresentado um agravo interno, no primeiro momento, que permite que o próprio ministro reconsidere ou que a turma reavalie a sua votação, a sua decisão. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom trabalho na CPI que começa daqui a pouco. Até mais. Uma boa semana para todos. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania do Sergipe. Integra a CPI da pandemia, senador suplente, tem participado lá dos depoimentos, tem feito perguntas, etc., tomado medidas, por exemplo, a própria presença hoje do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, faz parte de um requerimento feito pelo senador Alessandro Vieira, que também comentou com a gente, então, essa decisão que foi tomada pelo ministro do STF, Nunes Marques, ministro que foi indicado lá pelo presidente Jair Bolsonaro, de não autorizar, não permitir a quebra de sigilo telefônico e das mensagens de Elcio Franco. Elcio Franco é aquele que esteve semana passada lá na CPI, quando dava entrevista coletiva, era o segundo homem lá do Ministério da Saúde, segundo homem de Pazuello, né? Quando dava entrevista coletiva, participava assim com um broche que tinha uma caveira, né? Com uma cruz em cima, enfim, foi ele que teve aí esse benefício dado por Nunes Marques. O ministro Barroso tomou uma decisão parecida, mas em relação a outros dois funcionários subalternos ali dentro do Ministério e que, segundo ele, não haveria justificativa e argumentos. Mas, como lembrou bem o senador Alessandro Vieira, agora há recursos, né, com agravo interno na tentativa de retomar a quebra do sigilo bancário, o sigilo telefônico e das mensagens destas pessoas que estão sendo ouvidas na CPI. São 7h47, nós vamos falar ao vivo de Brasília, porque a Gabriela Echenique, hoje cedinho, já abriu o Diário Oficial e encontrou lá o novo calendário do auxílio emergencial. Gabriela, bom dia. Bom dia, Milton. É isso, e com novidades, viu? O Ministério